Olá, tudo bem? Você sabe muito bem que a maquete do prédio não é o prédio, né? O mapa do Brasil não é o Brasil. É uma representação do Brasil. O mapa não é o território. Já escutou essa frase? A maquete não é o prédio. É uma representação do prédio. Então, a nossa realidade, ela é subjetiva. Ela é uma representação da realidade que está ocorrendo lá fora. Tem a ver com o modo como nós filtramos essa realidade. Eu posso ter gêmeos vivendo na mesma casa, um se torna religioso, o outro se torna criminoso. Eu pergunto para o religioso, por que você virou religioso? Por que você ficou religioso? Só por causa da infância que eu tive. Eu pergunto para o criminoso, por que você ficou criminoso? Por que você se tornou criminoso? Por causa da infância que eu tive. Os dois viveram no mesmo contexto familiar, ou às vezes até no orfanato, que eram órfãos, que já aconteceu o caso assim. Mas por que um seguiu para a religiosidade e o outro seguiu para a criminalidade? Porque o mapa não é o território, porque a maquete não é o prédio, porque a sua interpretação da realidade não é a realidade. Toda a realidade é subjetiva. Então, se você não está gostando da realidade que você está interpretando, muitas vezes é suficiente apenas mudar a interpretação. No momento que você muda a interpretação, você muda a emoção. A emoção está ligada à interpretação. O fenômeno, a realidade em si, ela não tem emoção nenhuma. A emoção começa a ocorrer no momento que você faz a interpretação. E a nossa interpretação, ela depende das nossas crenças. A maioria das crenças nós adquirimos nos primeiros 7 anos de vida, quando o nosso cérebro funciona como se fosse uma esponja. Uma criança de 6 anos, ela está consciente, mas não está consciente que está consciente. Ela funciona como se que absorvendo tudo que ela recebe. Então, os preconceitos ela pode adquirir nessa fase, as crenças limitantes. Você deve estar perguntando assim, mas eu não tenho mais 7 anos, o que eu faço agora? A boa notícia é que tudo isso que você adquiriu não está em cimento nem em aço, isso está em linguagem. Do mesmo modo que foi adquirido linguisticamente, pode ser recriado linguisticamente. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos essa habilidade de reinterpretar aquilo que aconteceu com a gente. Então, se você não está gostando do mapa que está representando o seu território, se você muda o mapa, você vai passar a explorar esse território de uma forma diferente. Essa é a mensagem de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima. Olá, tudo bem? Quero conversar com você hoje sobre a preocupação sem razão de ser. Você sabia que 99% daquilo que a gente se preocupa não acontece? A gente sofre por antecipação. Tem gente que tem fracasso na vida porque tem medo do sucesso. Mas se tiver sucesso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu posso perder, e no fim a pessoa termina sem fazer nada. Então tem coisas que nós trazemos do passado que nos prejudica, e tem coisas que nós pensamos sobre o futuro que nos prejudica. Uma das coisas que a gente traz do passado que nos prejudica é o sentimento de culpa. Nós temos o sentimento de culpa, é um sentimento do passado, você já percebeu? Você não fica culpado por uma coisa que você ainda não fez. Só que o sentimento de culpa é um sentimento inútil. Por que ele é inútil? Porque já aconteceu. Por que adianta você ficar se sentindo culpado? Já aconteceu. Só que o fato de você ficar culpado, isso cria um problema para o futuro. Então por isso que você tem que aprender a perdoar a si mesmo e os próximos de você. Perdão, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Só não perdoa quem é burro. Eu não vou perdoar o meu pai pelo que ele me fez. Onde é que seu pai está hoje? Ele já morreu. Ele vai ficar muito sem dormir essa noite, né? O fato de você não perdoar o seu pai só prejudica uma pessoa, você. É mais ou menos assim, ó. É como se você tomasse veneno e quisesse que a outra pessoa morresse envenenada. Não é um absurdo isso? Você tomar veneno e querer que o outro morra envenenado? Ora, a falta de perdão causa esse problema na pessoa. A pessoa com a falta de perdão, ela tem ressentimento no coração. Ressentimento do passado causa resignação do futuro. Então a primeira coisa que você tem que fazer é perdoar o seu passado.
perdoar você, porque você não é perfeito, ninguém aqui é perfeito, nós estamos aqui para evoluir, isso aqui é uma escola, estamos aqui para aprender, estamos aqui para contribuir, estamos aqui para fazer uma diferença, e que o sentimento de culpa carregado não dá certo. Então primeiro a gente perdoa a gente mesmo, e a gente perdoa os nossos entes queridos, aí nós estamos zerando esse processo, e aí nós vamos olhar para o futuro como uma possibilidade, aí a gente pode focar no futuro, porque é lá que nós vamos passar o resto da nossa vida. Por isso que o futuro é importante. É muito simples. Sabe por que o futuro é mais importante que o passado? Porque é lá que você vai passar o resto da sua vida. Você sabe quando uma pessoa começa a morrer? Quando as suas recordações começam a ficar mais fortes que os seus sonhos. Então a pessoa que está sonhando, independente da idade, ela está vivendo. Aquela que começa a falar só do passado, não adianta nada. E muitas vezes nós nos preocupamos com esse futuro sem razão. Já que 99% daquilo que a gente se preocupa não vai acontecer, olha tanto sofrimento antecipado por nada. Não é verdade? Essa é a nossa mensagem de hoje. Até a próxima. Olá, tudo bem? Nós somos consequência daquilo que nós pensamos e daquilo que nós comemos. O ser humano é consequência do pensamento e da comida que ingere. O nosso pensamento interfere no nosso sentimento, que consequentemente interfere no nosso comportamento. Se você pensa uma coisa triste, você começa a se sentir triste, é provável que daqui um pouquinho você comece a chorar, não é verdade? Se você começa a pensar uma coisa alegre, você começa a se sentir alegre, daqui um pouquinho você começa a sorrir, não é verdade? Então olha que interessante, o pensamento gera o sentimento, que gera o comportamento. O sentimento, ele pode ter o nome que ele quiser. Na realidade, nós só temos dois tipos de sentimento. Ou é um sentimento agradável, ou é um sentimento desagradável. Claro que queremos ter sentimentos agradáveis e queremos evitar sentimentos desagradáveis. Não é isso? Pois é. O sentimento, ele não cai na nossa cabeça. Nós não estamos caminhando na rua, de repente o sentimento de tristeza cai na cabeça. Surgiu um pensamento, a nível consciente, ou às vezes até inconsciente, esse desencadeou um sentimento, que desencadeou um comportamento. Olha que modelo interessante. Se eu quero mudar o meu comportamento, eu vou ter que mudar o meu sentimento. Se eu quero mudar o meu sentimento, eu vou ter que mudar o meu pensamento. A pergunta é a seguinte, como que eu vou mudar meu pensamento? Se eu tenho milhares de pensamentos por hora, eu vou ficar controlando cada pensamento? Não dá, né? Então eu vou ver que o pensamento é desencadeado pela nossa percepção. Mudando a percepção, mudamos o pensamento, mudamos o sentimento e, consequentemente, mudamos o comportamento. O contrário também funciona. Se eu mudo o meu comportamento, se eu começo a dançar, o meu sentimento de alegria, contaminado pela música, começa a surgir e os meus pensamentos também mudam. Ou seja, dos dois modos. O pensamento gera sentimento que gera comportamento e o comportamento gera sentimento que gera pensamento. Isso vai dos dois modos. William James, o pai da psicologia moderna, tinha uma frase que dizia assim: o passarinho não canta porque está feliz, ele está feliz porque canta. Ou seja, se eu começo a me comportar de uma forma divertida, eu começo a ter sentimentos alegres, eu começo a ter bons pensamentos. O que nós vamos estar trabalhando aqui, discutindo, interagindo com você, é no sentido de modificar tudo isso. E modificar a percepção da realidade. Porque a realidade, ela é sempre subjetiva. Ela é sempre a nossa realidade. Por hoje é só. Até a próxima. Olá, tudo bem? Você já escutou o termo autoestima, não já? Você já escutou o termo autoimagem? Qual a diferença? Autoestima é o modo como nós nos sentimos. Autoimagem é o modo como nós nos vemos. O nosso desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a nossa autoestima, do que a nossa autoimagem. Os nossos pais não fizeram nenhum curso para ser pai ou mãe. Para você ser médico, você precisa fazer medicina. Para você ser engenheiro, você precisa fazer engenharia. E assim por diante. Mas para você ser pai ou mãe, a única coisa que você precisa ter é uma relação sexual. Então os pais não são treinados para educar os filhos. Eles cometem erros com a gente e nós cometemos com os nossos filhos. Até a idade de 8 anos, uma criança recebe, em média, 100 mil nãos.
não faça isso, não faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. E isso vai limitando a criança, vai lesando a autoimagem, e aí, como a vida continua, nós temos que fazer um mecanismo de compensação, e como já dizia o Dr. Adler, discípulo de Sigmund Freud, toda compensação traz uma deformação. Então nós fazemos uma dicotomia, nós temos uma persona que nós apresentamos para os outros e temos a nossa própria identidade, que a gente não deixa os outros ver. Então nós ficamos nesse faz de conta. E aí a nossa autoestima fica lesada. No momento que nós lesamos a nossa autoestima, o que acontece? O nosso desempenho cai. No momento que nós melhoramos a nossa autoestima, é mais ou menos igual modificar um termostato. Se você coloca um ar-condicionado numa sala e coloca 21 graus Celsius, a temperatura da sala vai ficar mais ou menos em torno de 21 graus Celsius, porque aí está o termostato. Nós também temos um termostato para saúde, temos um termostato para dinheiro, temos um termostato para relacionamento e assim por diante. A única diferença é que o nosso termostato ele é linguístico. Ele é feito de linguagem. Então, no momento que eu mexo nesse termostato linguístico, eu melhoro tanto o meu desempenho pessoal quanto o meu desempenho profissional. Não precisa você voltar lá nos 8 anos. Não precisa ter a infância de novo. A qualquer momento nós podemos fazer isso. Então, no momento que nós entendemos que a nossa autoimagem, que a nossa autoestima é criada de linguagem e ela pode ser também recriada linguisticamente, nós temos todo o poder que nós precisamos nas nossas mãos. Essa é a mensagem de hoje. Estamos ficando por aqui. Até a próxima. Olá, tudo bem? O nosso cérebro é em geral 2% do peso do nosso corpo. Você pesa 70 quilos, seu cérebro é em torno de 1,4 kg. No entanto, consumimos 25% do oxigênio que respiramos vai diretamente para o cérebro. Esse órgão, nós podemos utilizá-lo para pensar ou para ter pensamentos. A maioria utiliza só para ter pensamentos. George Bernard Shaw dizia o seguinte: eu penso uma vez por semana e sou famoso. Imagine se eu pensasse todos os dias. Pensar é diferente de ter pensamentos. Se eu pergunto para você assim, há 5 dias atrás, era um dia antes de quarta-feira, que dia que vai ser depois de amanhã? Para você me responder essa pergunta, se há 5 dias atrás era um dia antes de quarta, que dia que será depois de amanhã? Eu vou deixar você pensando com isso. Nesse momento, você está pensando, não simplesmente tendo pensamentos. O cérebro ele não para de pensar. Se eu não estiver pensando, ele vai divagando e ele vai tendo pensamentos. O cérebro tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. O esquerdo é racional, o direito é emocional. Um pássaro para voar necessita de 2 asas. Você nunca vai encontrar um pássaro voando com asa só, não é verdade? Para nós sermos bem-sucedidos na vida, nós temos que usar tanto a parte racional quanto a parte emocional. Tanto a parte consciente quanto a parte inconsciente. A parte racional, ela determina a razão, a lógica. A parte emocional, como a própria palavra diz, a emoção, a intuição. Então nós temos que trabalhar com os 2 lados do cérebro. Infelizmente, nas escolas, eles ensinam muito a parte esquerda, a parte racional, e esquecem de ensinar a parte emocional. E o Daniel Goleman, seu brilhante livro Inteligência Emocional, ele mostrou que só 15% do nosso sucesso na vida depende da parte racional e que 85% depende da nossa inteligência emocional. E a boa notícia que eu tenho aqui, que a inteligência é grande parte adquirida, não é herdada. Claro que você tem um pequeno percentual da sua inteligência que advém dos seus pais. Mas a boa notícia é que nós podemos melhorar a nossa inteligência. O Einstein, o homem mais inteligente do século XX, imagine por um segundo se ele não soubesse ler ou escrever. Você acha que ele seria considerado o homem mais inteligente? Não. Então a inteligência pode ser adquirida. Tanto a racional, onde você estuda modelos de razão, quanto a emocional. Você já imaginou o que seria da razão sem emoção? O que seria da emoção sem a razão? Verdadeiro caos, não é verdade? As 2 são importantes. Então eu quero que você lembre da metáfora do passarinho. Essa é a nossa mensagem de hoje. Ficamos por aqui.
Até a próxima. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre aparências, como os órgãos do sentido nos enganam. É verdade, nós temos a sensação que estamos parados, não é verdade? A Terra tem um movimento de rotação em torno dela mesma a cada 24 horas e tem um movimento de translação em redor do Sol 365 dias. Estamos viajando a quilômetros por segundo e temos a sensação que estamos parados. Nós pensamos que o Sol nasce no leste e morre no oeste. O Sol, com relação à Terra, está parado, é a Terra que está girando. Então os órgãos do sentido nos enganam. Como grande parte da nossa percepção de realidade advém dos órgãos dos sentidos, nós captamos muita coisa equivocada. E interpretamos aquilo e começamos a atuar como se aquilo fosse verdade. Percepção é realidade, tudo mais é ilusão. Se eu capto algo, identifico e interpreto, aquilo passa a ser uma verdade para mim, a não ser que eu pare e reanalise, é o que nós estamos tendo a oportunidade de fazer aqui. Se você analisa a vida dos grandes indivíduos bem-sucedidos, como o caso de Charles Chaplin, como o caso de Thomas Edison, como o caso de Henry Ford, são pessoas que tiveram uma infância muito difícil. E geralmente a pessoa reclama assim, sabe por que eu não sou bem-sucedido? Porque eu tive uma infância difícil. Eu digo, ter uma infância difícil é um privilégio. O problema é o filhinho de papai. É aquele que o pai cria como se fosse um gatinho de apartamento. Que se você soltar lá fora, na primeira noite morre. Então o fato de você ter uma infância difícil foi um privilégio. 85% das pessoas bem-sucedidas no mundo tiveram uma infância difícil. Então isso é um privilégio. O nosso passado foi uma necessidade para chegarmos a esse ponto. O nosso futuro é uma possibilidade. O nosso passado, ele é conhecido, porém imutável. O nosso futuro, ele é desconhecido, porém mutável. Nós somos co-criadores da nossa existência. Ou seja, não interessa como você viveu até hoje. Daqui para frente, se você quiser, você pode mudar. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu. A partir de hoje é diferente. Então, ter esse conceito, entender esse poder que nós temos de criar a realidade, é fundamental para o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui. Pois é, por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a importância do desempenho. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. O cavalo chegou em primeiro lugar, ganhou prêmio de $15 mil. O segundo colocado ganhou um prêmio de $5 mil. Significa que o primeiro cavalo é 3 vezes mais veloz que o segundo? Não. A diferença pode ser de nariz. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Quem chega primeiro, todo mundo lembra. Quem chega segundo, ninguém lembra mais. Cabral foi quem descobriu o Brasil. Quem é que estava comandando a próxima chegada? Você não sabe. Armstrong foi o primeiro homem que pisou na Lua. Quem foi o segundo? Você também não lembra. A pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Então você não precisa revolucionar a sua vida para mudar os seus resultados. Nós precisamos fazer coisas estratégicas constantemente. Pequenas coisas constantes em pontos estratégicos faz a tremenda diferença. E o que diferencia o profissional do amador é paciência e persistência. O profissional sabe que Roma não foi construída em um dia. O profissional sabe que o amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Então, quando eu estou trabalhando estrategicamente, mudando o meu desempenho, faz uma diferença no resultado. Se eu imagino 2 indivíduos, um muito bem sucedido e um outro muito fracassado, eles podem levantar mais ou menos à mesma hora, almoçar mais ou menos à mesma hora, jantar mais ou menos à mesma hora e dormir mais ou menos à mesma hora, não é verdade? E um é bem sucedido e o outro é fracassado.
você vai analisar, a diferença está nos detalhes. São pequenos detalhes que, feitos constantemente em pontos estratégicos, que vão fazer a diferença. Você entender esse conceito de que uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado, isso inclusive estimula a gente a querer melhorar as nossas vidas pessoais e profissionais. Porque eu não preciso estar fazendo demais. Eu preciso apenas ver onde é que são os pontos estratégicos onde eu posso alavancar. Eu não consigo derrubar uma porta, mas se você me entregar um pé de cabra, eu derrubo com facilidade, porque eu estou alavancando. Se eu aprender a alavancar com pequenas modificações de desempenho em pontos estratégicos, é o suficiente. Pois é, isso é que nós temos para passar para você hoje. Estamos ficando por aqui. Até a próxima. Olá, tudo bem? Será que vale a pena os objetivos que você tem? Você tem que mirar na lua. Porque se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Nós temos que estabelecer objetivos que vale a pena a gente brigar por eles. Porque se for objetivo pequeno, não faz diferença. Então, pensando grande, pensando desse jeito, o que você faria que você não está fazendo? Ou que você deixaria de fazer o que você está fazendo? Eu vou ensinar para você aqui agora, vou conversar com você sobre como transformar um sonho numa meta e uma meta na realidade. Você sabe qual que é a diferença entre um sonho e uma meta? É uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia não é meta, é sonho. Sabe aquele livro que você tem empoeirado na prateleira? Que você disse que algum dia, quando você tiver tempo, você vai lê-lo? Você adquiriu aquele livro há mais de um ano, ele está lá. Provavelmente você nunca vai lê-lo, porque você colocou na categoria de algum dia. Você já percebeu que não tem algum dia no calendário? Se você dissesse assim, até o final da semana que vem eu vou ler esse livro, eu posso lhe garantir que o seu cérebro ia arrumar tempo para ler o livro. Mas como você colocou na categoria de algum dia, o cérebro diz perfeitamente, o dia que algum dia chegar, nós vamos fazer isso. Então primeiro eu tenho que transformar o sonho na meta. Como é que eu transformo o sonho na meta? Colocando uma data. Então você tem que datar os seus sonhos para transformá-los em metas. Bom, mas isso aí é a primeira etapa. Eu depois tenho que aprender a transformar meta em realidade. Porque tem muita gente que transforma o sonho em meta e fica em meta. Eu não consigo fazer realizar sem transformar o sonho em meta. Ou seja, eu tenho que datar. No momento que eu dato, o universo começa a conspirar a meu favor. Essa é a grande verdade. Agora, como é que eu transformo essa meta em realidade? Existem vários passos. Um deles, o seu objetivo, tem que ser algo que você quer e não que você não quer. Ou seja, tem que ser positivo. Aí eu não quero ficar doente. Isso não é meta. Eu quero ser saudável. Isso é meta. Eu não quero ser pobre. Isso não é meta. Eu quero ser rico. Isso é meta. Meta é aquilo que é, e não aquilo que não é. Então tudo aquilo que você coloca como se não for, que não é, ou seja, o que você não quer, é mais ou menos igual você dirigir um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Não é verdade? Então eu tenho que estabelecer, tem que ser positivo, tem que ser datado, tem que ser objetivo, tem que ser comensurável. Aí eu quero este ano ser 20% mais feliz que eu fui ano passado. Isso não é meta. Felicidade não é meta. Felicidade é estado de espírito. É só você aprender a viver o momento. Então nós temos que saber fazer essas distinções. Nosso tempo está acabando. Nós vamos continuar isso em outro programa. Ficamos por aqui. Até a próxima. Olá, tudo bem? Nosso desempenho depende da nossa autoimagem. Como é que nós podemos modificar essa autoimagem? 3 mecanismos. Muito simples. O primeiro é o diálogo interno. Você já percebeu que nós temos uma conversa dentro da nossa cabeça? O tempo todo falando com a gente? Essa que está perguntando que conversa. Exatamente essa. Olha o poder desse diálogo. Eu vou pegar uma tábua de 40 centímetros de largura, 20 metros de comprimento, vou colocar no chão, no solo. Vou convidar você para caminhar de uma extremidade para outra da tábua. Tem problema? Tem? Não. Eu vou pegar essa mesma tábua, vou colocá-la entre 2 postes e vou convidar você para atravessar de um poste para outro. Fisicamente, você consegue, não consegue? Você andou na tábua quando ela estava no solo, ela tem o mesmo comprimento, a mesma largura. Mas por que você não anda? Porque na hora que você pisar na tábua lá em cima,
vai ter um diálogo que vai entrar e dizer, ó, cuidado, você vai escorregar, cuidado, você vai cair, etc. Você não anda. Nós nunca deixamos de fazer coisas na nossa vida porque o nosso braço doeu, porque a nossa perna doeu. Nós deixamos de fazer coisas na vida quando entre o nosso ouvido esquerdo e o nosso ouvido direito aconteceu algo. Houve uma conversa. Esse é o diálogo interno. Se você observar esse diálogo interno, ele é um reflexo da sua autoestima. Então, se você quiser modificar a sua autoestima, um dos modos é modificar esse diálogo interno. Essa é uma maneira. A outra maneira é o processo da visualização, que já discutimos anteriormente. É você visualizar. A neurociência mostra que uma visualização bem feita, o cérebro não sabe se você está imaginando ou se aquilo está realmente acontecendo. Então, uma visualização bem feita tem um impacto duradouro no seu cérebro. E terceiro, a nossa postura corporal, o modo como nós carregamos o corpo. Existe um conhecimento que eu vou passar agora, que é você imaginar que tem um gancho vindo do céu, que puxa a sua cabeça para cima, que estica o seu pescoço, porque seus ombros relaxam, aí você fica numa postura tal que a energia flui com mais facilidade, melhora a sua saúde, melhora a sua autoestima. As pessoas deprimidas, em geral, são pessoas que olham para baixo, são pessoas cabisbaixas. Se você começar a andar olhando para o chão, no terceiro, quarto dia você já está deprimido. Às vezes não leva nem isso. Então olha aqui 3 coisas interessantes. A visualização, que é feita pela parte visual. O gancho, que é feito pela parte sinestésica. E o diálogo interno, que é feito pela parte auditiva. Quando eu junto essas 3, eu posso modificar a minha autoestima. Modificando a minha autoestima, eu modifico o meu desempenho, tanto pessoal quanto profissional. A mensagem de hoje é esta. Estamos ficando por aqui. Até a próxima. Olá, tudo bem? Não acredite em mim. Como é que você fica? Se você acreditar, você está acreditando em mim. Se você não acreditar, você também está acreditando que eu falei para você não acreditar. Coloquei você num paradoxo. Olha o poder do paradoxo. O paradoxo dá um poder muito grande. Diz que uma vez, Deus estava conversando com o diabo, e o diabo perguntou para Deus assim, o senhor é onipotente, né? Ele disse, sou. Então eu só quero que o senhor construa uma pedra que o senhor não consiga levantar. Olha que situação difícil. Se Deus construir uma pedra que ele não consegue levantar, o diabo vai dizer, então você não é onipotente, poxa, você vai conseguir levantar a pedra. Se ele conseguir levantar a pedra, ele vai dizer, você também não é onipotente, você não construiu uma que você não levantasse. Olha que coisa impressionante. O paradoxo tem um poder muito grande. E o mundo é paradoxal. Nós não aprendemos a fazer raciocínios paradoxais na escola. Então você aprender a pensar paradoxalmente, ou seja, como é que essa situação seria ao inverso? E se? Você já escutou isso? E se? É assim que a gente sai de um paradoxo. Quando você encontra um paradoxo, para você sair do paradoxo, você tem que criar um novo paradigma. Então esse questionamento, e se, isso faz uma diferença enorme. Para isso acontecer, eu tenho que perceber que se eu tiver uma crença positiva, eu tenho uma ação positiva, eu tenho um resultado positivo. Por outro lado, se eu tiver uma crença negativa, eu tenho uma ação negativa, eu tenho um resultado negativo. Então a primeira coisa para a libertação é a conscientização. Conscientização, às vezes, que estamos dentro de um paradoxo. Então temos que criar um novo paradigma. Quais são as crenças que você tem que não estão sendo úteis mais? Que ficaram obsoletas. Quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe dizia, não atravesse a rua sozinho. Excelente, muito bom. Hoje eu sou adulto, se eu mantiver essa crença, ela não será útil mais. Ela foi útil quando eu era criança, mas hoje ela não é útil mais, eu tenho que mudar essa crença. Dessa eu já me livrei. Mas quantas outras que eu ainda não me livrei? Então se você fizer uma autoanálise e ver naquelas situações paradoxais, onde as suas crenças não estão mais funcionando, aquelas crenças estão obsoletas e você vai ter que substituí-las por crenças novas que vão lhe trazer os resultados desejáveis. Uma crença só é útil à nossa vida se ela estiver nos trazendo resultados desejáveis. Faz sentido o que eu estou falando? Pois é, faça a sua autoanálise aí. A nossa mensagem termina por aqui hoje. Até a próxima. Olá, tudo bem?
Estamos aqui discutindo o caminho para o sucesso. Tem coisa na nossa vida que nós estamos satisfeitos, né? Com o que você está satisfeito? Às vezes a pessoa está muito satisfeita com a saúde, mas não está satisfeito com a parte financeira. Ou às vezes é o contrário. Tem muito dinheiro no banco, mas não tem saúde. Na sua vida, que área você está satisfeito e que área você precisa melhorar. A área que você está satisfeito, você tem que manifestar gratidão. Gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Quando nós agradecemos aquilo que temos, nos ajuda a obter aquilo que queremos. Essa é uma grande verdade. E existe a área onde nós temos que melhorar. Para você, qual é? Só você pode responder. Aí você deve estar pensando assim, mas isso aí também depende de sorte. Eu digo, não. Sorte, a minha definição de sorte é quando preparação encontra a oportunidade. Você está preparado e a oportunidade aparece. Quando junta a preparação com a oportunidade, é a sorte. Mas como é que a oportunidade vai aparecer? Muito simples. 2 modos só. Ou você corre atrás dela, ou você fica esperando ela bater na sua porta. Se ela bater na sua porta, ela sempre virá fantasiada de problema. Você nunca vai encontrar uma oportunidade batendo na sua porta e dizendo, cheguei, sou a oportunidade. Não, ela vem na forma de um problema, você resolve o problema e por trás do problema existe a oportunidade. O problema traz consigo a semente da solução e o problema traz consigo sempre uma oportunidade em potencial. Se você não gosta de resolver problemas, provavelmente você não vai deparar com muitas oportunidades que você teria oportunidade de deparar na sua vida. Quando a preparação encontra a oportunidade, faz a sorte. E aí nós melhoramos aquilo que nós temos que melhorar. Existe um ditado lindo que diz assim, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Por que esse ditado é tão verdadeiro? Porque o verdadeiro despertar é um despertar interior. Primeiro eu tenho que despertar para o sucesso. Eu espero que essa conversa que nós estamos tendo aqui estimule você a começar a pensar e a desencadear aí no seu cérebro, na sua mente, ideias que vão estimular ideias, e que farão uma diferença. Tudo que é grande começa pequeno. Então nós estamos começando com pequenas palavras que vão modificando o processo e vão desencadeando no caminho certo. O caminho do sucesso ele tem que ser percorrido de uma forma persistente e paciente. Não existe sucesso da noite para o dia. Isso é uma ilusão. Aquele cara que está fazendo sucesso, de repente, ele já vem batalhando há anos naquilo. Certo? Por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima. Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre autoaceitação. Nós somos, na vida, aquilo que recusamos a ser. Eu não quero ser igual a minha mãe. Você é igualzinho a sua mãe. Todo mundo sabe disso, menos você. Sabe por quê? Porque as palavras, em geral, têm uma representação linguística no cérebro. Se eu falar porta, você pensa numa porta. Se eu falar vaca, você pensa numa vaca. Se eu falar a palavra não tem representação linguística no cérebro. Você vai pensar naquilo que vem depois do não. Quer ver? Não pense azul. Que cor que você pensou? Não pense numa maçã. Nem verde, nem madura. Nem com casca, nem sem casca. Que fruta que você está pensando? Quando uma mãe diz para uma criança, não perturbe a sua irmãzinha, ela está dizendo para perturbar. Mas como é que eu vou educar meu filho? Você vai dizer o que você quer e não o que você não quer. O que você quer que essa criança faça? Que ela trate bem a irmãzinha. Então você fala assim, trate bem a sua irmãzinha. Quando nós usamos o não, nós fazemos exatamente aquilo que vem depois do não. Se eu digo eu não quero ser do jeito que sou, eu acabo sendo do jeito que sou. Então olha o segredo. O segredo é eu me autoaceitar do jeito que sou. Paradoxalmente, quando eu me autoaceito, existe a possibilidade de mudança. Enquanto eu estiver rejeitando parte de mim, eu continuo sendo aquilo que eu estou rejeitando. Nós somos na vida aquilo que nós rejeitamos. E não faça comparações, porque você começa a se comparar com os outros, tem sempre alguém mais bonito que você, tem sempre alguém mais forte que você, tem sempre alguém mais inteligente que você, não é verdade? No momento que você se propuser a se comparar com os outros, você sai sempre perdendo.
O que você tem que fazer? Você tem que comparar você com você mesmo. Como que eu era 5 anos atrás, como eu sou hoje, como eu quero ser agora para frente. Então você está fazendo comparação de você com você. Porque cada pessoa é indivíduo. Por isso chama de indivíduo. É individual, é próprio, é característico, é inusitado. Não tem ninguém no mundo igual a você. A sua impressão digital não tem nenhuma igual à sua. Então você é único. Então não dá para você se comparar com os outros. Porque no momento que você começa a se comparar, você pode desenvolver então um complexo de inferioridade. E no momento que você desenvolve um complexo de inferioridade, isso vai atrapalhar a sua autoestima, vai atrapalhar o seu desempenho, vai atrapalhar aquilo que você está querendo manifestar no seu universo físico. Entendeu? Então é por isso que nós temos que entender que nós temos que falar aquilo que nós queremos e não aquilo que nós não queremos. Por causa dessa representação linguística que a palavra não tem no cérebro. É isso aí. Essa é a mensagem de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima. Olá, tudo bem? Às vezes a pessoa pergunta por que eu estou estacionado na vida. Eu respondo, provavelmente você atingiu o seu nível de sistematização. Você sabia que um americano perde, em média, 8 a 10 minutos por dia procurando a chave do carro de manhã? Onde é que está minha chave? Onde é que está minha chave? Onde é que está minha chave? Por que ele não coloca um prego na parede, coloca a chave na hora que chega, tira a chave na hora que sai? Não é verdade? Isso é americano, você imagina nós brasileiros, que somos mais desorganizados. Então, o seu nível de sucesso vai depender muito do seu nível de sistematização. Vai depender muito de quanto você usa bem o seu tempo. Se nós dormimos 8 horas por noite, em média, e o dia tem 24, sobram 16, não é verdade? Dessas 16, se você trabalha 8, você passa pelo menos 50% do tempo trabalhando. Então como é que você administra essas 8 horas? Como é que você faz para poder produzir mais com menos? Fazendo mais com menos. O grande segredo está na sistematização. Você conhece aquele ditado que diz assim, se você quer que uma coisa ocorra, entregue para uma pessoa ocupada? Por quê? Porque a pessoa ocupada ela já tem aquela sistematização do que tem que fazer. Uma pessoa que não faz nada, você pede ela para fazer uma coisa, aquilo é um projeto, aquilo é um absurdo, aquilo é uma complicação. Hoje, no mundo que nós vivemos, complexo, veloz e incerto, quem corre anda, quem anda está parado, quem está parado está andando para trás. Ou seja, como o universo se tornou muito mais dinâmico, e as próprias escolas não estão preparadas para ensinar os alunos para esse mundo, as escolas estão ensinando para um mundo que não mais existe, que é da era industrial, e nós já estamos na era do conhecimento, já estamos até na era da nanotecnologia, ou seja, já passamos até da era do conhecimento. Então tudo acontece num modo complexo, veloz e incerto. E com isso, o que acontece? Coisa que funcionava antes, não funciona mais. Se eu não tenho uma sistematização atualizada do meu processo, eu vou ficando para trás. Então eu tenho que estar num constante processo de aprendizagem. É o eterno aprendiz. Antigamente você se formava, colocava o seu diploma na parede e o resto da sua vida você vivia em função daquele diploma. Hoje, quando você recebe o seu diploma, aquilo que lhe deu o diploma já ficou obsoleto. Aquela sistematização que você adquiriu já não é suficiente. Então você tem que estar constantemente questionando como que eu posso sistematizar melhor o meu dia. Como que eu posso usar o meu tempo de um modo mais eficiente. Essa é a nossa mensagem de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima. Olá, tudo bem? Tem um assunto interessante para conversar com você hoje. É sobre dinheiro. Qual a sua relação com relação a dinheiro? Dinheiro é fácil, dinheiro é difícil? Gente rica não entra no céu? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu? Você imagina uma criança escutando isso? Aquele camelo enorme e aquele buraquinho da agulha pequenininho. Só que o conceito não é bem esse. Em Jerusalém, antigamente, tinha as grandes muralhas, os grandes portões, que se fechavam às 6 horas da tarde. Quando chegava uma caravana de camelos, depois das 6 horas da tarde, não podia entrar. O camelo tinha que entrar pelo fundo da agulha, que era uma portinhola feita dentro do grande portão. Só que um camelo, para passar pelo fundo da agulha, 2 coisas tinham que ocorrer. Primeiro, ele tinha que descarregar o que ele vinha carregando.
E segundo, ele tinha que passar de joelhos, que não é difícil para camelo. A simbologia é a seguinte: para nós entrarmos no reino dos céus, nós temos que entrar humildemente, sem os nossos bens materiais. Caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso, não é verdade? Mas isso não quer dizer que pelo fato de você ser rico aqui, que você não vai entrar no reino dos céus, não. Até pelo contrário. A prosperidade é um dos caminhos para a espiritualidade. O dinheiro, quando bem empregado, aproxima você de Deus. Você pode usar uma corda para salvar alguém do abismo ou para enforcar alguém. Você pode usar uma faca para matar alguém ou para passar manteiga no pão. Intrinsecamente a corda não é boa nem ruim. Intrinsecamente a faca não é boa nem ruim. Intrinsecamente dinheiro não é bom nem ruim. É o uso que você vai fazer dele. Mas se você tem uma crença negativa com relação a dinheiro, que foi colocada na sua estrutura psicológica desde a sua infância, você vai ter uma dificuldade muito grande em lidar com dinheiro. Às vezes você trabalha e acaba perdendo aquilo que você ganhou. E termina a vida sem nada. Termina a vida com salário mínimo, com aposentadoria mínima. Então é muito importante você entender que se você não modificar essa crença com relação a dinheiro, vai ficar difícil no futuro você acumular dinheiro. No momento que você modifica a crença, só isso aí não é suficiente, mas é necessário. Ou seja, esse é o primeiro passo. Então, quais são as crenças que você tem com relação a dinheiro que estão lhe prejudicando, que estão lhe bloqueando? É como se você estivesse com o seu freio de mão puxado. No momento que você libera essas crenças, é como se você estivesse liberando o seu freio de mão. Valeu? Pois é, essa é a nossa mensagem de hoje. Estamos ficando por aqui. Até a próxima. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre simplicidade e facilidade. Nem tudo que é simples é fácil. Quer ver? Caminhar num cabo de aço de um prédio para outro. É muito simples. É colocar um pé na frente do outro. Não é verdade? É fácil. Vai fazer. Sucesso é a mesma coisa. Ser bem sucedido na vida é simples, mas não é fácil. É simples porque nós temos que fazer aquilo que precisa ser feito. Só que não é fácil. Falando nisso, o que é sucesso para você? Para cada um é diferente. Tem gente que quer fama, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer poder, tem gente que quer ser um bom cidadão. E você? Qual a sua definição? Eu vou ter uma definição de trabalho aqui pra gente, tá bem? Sucesso é conseguir o que você quer, o que é diferente de felicidade. Felicidade é querer aquilo que você conseguiu. Para você ser feliz, você não precisa de mais nada. É só aceitar aquilo que tem. Agora, para ser bem sucedido, aí nós temos que fazer alguma coisa. Não ocorre espontaneamente. Algo tem que ser feito. Então, o sucesso, ele é multifatorial. Do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, são ingredientes, cada um deles necessário, porém não suficiente. O bolo, entre aspas, do sucesso tem basicamente 6 ingredientes. Você lembra-se disso? 6 ingredientes. E nós vamos estar discutindo em programas futuros exatamente cada um desses. E como que você incorpora isso na sua estrutura psicológica. Então, hoje nós estamos focando no seguinte: existe uma diferença entre ser simples e ser fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Estamos discutindo a definição que você tem de sucesso para você, porque só você pode definir isso. O que significa ser bem-sucedido para você, que não tem nada a ver com ser bem-sucedido do seu vizinho. E terceiro, saber que é multifatorial, vários fatores. Fatores, cada um deles, necessário, porém não suficiente. Então, se nós trabalharmos com esses 6 fatores e tivermos aquilo que o profissional tem, que se chama paciência e persistência, ou seja, implementar isso no dia a dia, não existe outra consequência a não ser bem sucedido, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Estaremos discutindo isso em detalhes. Certo? Pois é, por hoje é só. Até a próxima. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um dos ingredientes do sucesso. São 6. Vou falar sobre trabalho. Você sabe que o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário? Sucesso é com S, trabalho é com T.
Mas, por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. O operário de fábrica trabalha a vida inteira, aposenta com salário mínimo, não é verdade? Então não é só trabalhar, é trabalhar de uma forma inteligente. Então eu quero fazer uma distinção aqui muito importante entre duas palavras: eficiência e eficácia. Eficiência significa fazer bem feito. Você tem uma tarefa, você vai realizá-la, você faz ela bem feito. Agora, eficácia é fazer o que precisa ser feito. Não adianta eu fazer bem feito aquilo que não precisa ser feito. Verdade? Todas as vezes que nós vamos utilizar o nosso tempo, que é crucial, que é a nossa vida, e o nosso dinheiro, que é a energia vital, toda vez que você for gastar tempo e dinheiro em alguma tarefa, a pergunta crucial antes de você iniciar essa tarefa é a seguinte: isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não precisa ser feito, não gaste tempo fazendo. Então as pessoas bem-sucedidas, elas investem tempo e dinheiro naquilo que precisa ser feito. E não simplesmente fazer bem feito, coisa que não tem necessidade de fazer. É a famosa burocracia. Nós aqui no Brasil somos um país muito burocrata. Eu sempre brinco que a única coisa que nos salva da burocracia brasileira é a sua própria ineficiência. Qualquer empresa que você for faz pelo menos 20% das atividades não precisar ser feito. Então você tem que estar sempre questionando no seu dia a dia: o que eu estou fazendo que não necessita ser feito? Talvez foi necessário fazer no passado. Talvez houve uma razão por aquilo. Mas se nós não analisarmos diariamente e discutirmos isso, nós vamos continuar fazendo coisa que não precisa ser feita. Ora, se você faz bem feito algo que não necessita ser feito, não tem validade nenhuma. Você está gastando energia vital por nada. Então, um dos ingredientes do sucesso é a dedicação ao trabalho, mas dedicação ao trabalho de uma forma inteligência, trabalhando primeiro com eficácia e depois com eficiência. A ordem dos fatores aqui altera o produto. Primeiro eu questiono a eficácia. Precisa ou não ser feito? Aí bem, precisa ser feito, aí nós vamos entrar com a eficiência. Então vamos fazer bem feito. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima. Olá, tudo bem? Toda realidade física é criada duas vezes. Primeiro a gente cria na mente, depois a gente manifesta no universo físico. Quer ver uma coisa? Observe qualquer objeto aí onde você esteja. Faz diferença, qualquer um. Isso que você escolheu, primeiro passou pela mente de alguém, para depois se manifestar aí, não é verdade? Bom, isso na sua vida é a mesma coisa, não tem nada diferente. Tudo que existe no universo físico foi primeiro criado na mente. Então nós criamos mentalmente e depois manifestamos. Nem tudo que nós criamos mentalmente manifestamos, porque existem outros componentes do processo. Um deles é a emoção. Se eu visualizo um carro e eu não tenho muita emoção para ter esse carro, isso vai ser uma visualização a mais no meu cérebro. Agora, se eu tenho uma emoção muito grande com relação àquela visualização, é como se eu alavancasse aquele processo. Aí acontece mais rapidamente. Então, quando eu quero acelerar um processo de manifestar no meu universo físico algo que eu criei mentalmente, eu tenho que ter por trás disso uma emoção, eu tenho que ter por trás disso um entusiasmo. Se você começar a fazer uma autoanálise da sua vida, e você percebe, se você olha a sua conta bancária, e você vê se você tem muito ou pouco dinheiro, e você vai começar a analisar qual é o pensamento que você vem trazendo com relação a dinheiro, você vai ver que você está manifestando aí. Se você tem a visualização de que dinheiro é difícil, provavelmente dinheiro está sendo difícil para você. Se você tem a visualização que dinheiro é fácil, provavelmente ganhar dinheiro para você está sendo fácil. Então primeiro eu crio no universo mental, para depois manifestar no universo físico. Esse conhecimento é fundamental, porque tem muita gente esperando que riqueza vai cair na cabeça, que sucesso vai cair na cabeça. Não vai, você não vai caminhar numa rua, riqueza vai cair na sua cabeça. Toda riqueza é criada pela mente.
Aqueles que adquiriram riqueza, primeiro criaram no mundo mental. E a boa notícia que eu tenho, qual é? É que todos nós temos esse mundo mental. Isso devia ser ensinado no jardim da infância. Como é que eu posso trabalhar com a minha visualização? Quando uma pessoa faz uma visualização bem feita, o cérebro não sabe se aquilo realmente está acontecendo ou só está sendo imaginado. O fenômeno neurofisiológico é o mesmo. Olha o impacto que isso tem. Espero que você lembre-se disso, vai se lembrar disso para sempre. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos discutir ver para crer ou crer para ver. São Tomé dizia, eu preciso ver para crer. É um modo de você perceber a realidade. Vendo, você acredita. Mas nós já discutimos que isso pode enganar a gente. E o contrário, crer para ver. Juscelino Kubitschek, quando quis criar Brasília, ele não viu Brasília primeiro. Ele acreditou que naquele cerrado ele poderia fazer Brasília. E transformou aquele cerrado em Brasília. Foi crer para ver. As pessoas bem-sucedidas, elas são visionárias. Elas creem para ver. O que você está precisando crer para ver, para manifestar na sua vida? Nós temos 3 modos de adquirir conhecimento. Nós temos o olho da carne, o olho da mente e o olho do espírito. O olho da carne são os órgãos dos sentidos que nós captamos. O olho da mente é essa habilidade que nós temos de visualização. Albert Einstein foi considerado pela revista Time o homem mais inteligente do século XX. Einstein dizia, imaginação é mais importante do que conhecimento. Todas as vezes que houver uma disputa entre imaginação e conhecimento, imaginação ganha. E imaginação o que é? Visualizar. Imaginação é crer, é criar, é imaginar primeiro uma coisa que ainda não é realidade. Então, se você quiser ser mais bem-sucedido na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, você tem que passar por esse processo de crer para ver. O universo é potencialmente um lugar abundante. Tem para todo mundo. Para eu ganhar, você não precisa perder. A não ser que você insista. Aí o problema é seu. Então nós temos que entender que o universo sendo abundante, nós temos que partir do princípio da abundância. Porque se nós partimos do princípio da escassez, a gente acha, mas não dá para fazer porque não tenho isso, porque não tenho aquilo. Nunca deixe aquilo que você não tem atrapalhar aquilo que você tem. Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Eu não estou perguntando o que você não pode fazer. Estou perguntando o que você pode fazer com o que você tem. E todos nós temos uma consciência. E através da nossa consciência, nós podemos visualizar. Visualizando, criando uma visão, nós podemos transformar essa visão em realidade. Então a mensagem de hoje é muito simples. É crer para ver. E por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima. Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte. O nosso potencial é muito maior do que a gente pensa. Tem uma história verídica de uma mulher que estava com um menino de 4 anos dirigindo uma caminhonete, uma das estradas do Texas, nos Estados Unidos. O pneu furou, ela foi trocar o pneu, o macaco empenou e sem ela perceber, o filhinho dela ficou preso debaixo da caminhonete. Você acredita que essa mulher levantou a caminhonete para a criança sair? De onde que ela tirou essa força? Fernão Cortés, o conquistador do México, um dia estava dando um passeio, uma cavalgada, e os índios atacaram eles e mataram o cavalo que ele estava cavalgando. E ele foi correndo a pé. E ele saltou uma distância no abismo, que essa distância levada para um campo de atletismo, dificilmente você consegue superar com um atleta pulando de tênis e calção. E ele estava de armadura. De onde é que ele tirou essa força? Tirou essa força do inconsciente. O nosso inconsciente é 99%. O nosso consciente é 1%. Então, se nós podemos entrar em contato com esse inconsciente, não só nós temos uma criatividade enorme armazenada lá, como temos uma força enorme armazenada lá. Só que a entrada, a porta de entrada do inconsciente é o cérebro direito. E o cérebro direito, a gente entrar nisso, a gente tem que estar relaxado.
Por isso que é importante o relaxamento. Por isso que é importante, às vezes, você sair do seu ambiente de trabalho e, de repente, você tem a ideia mais brilhante possível quando você não está no ambiente de trabalho. Você está em outra situação. Quando o Arquimedes descobriu o princípio de Arquimedes, ele estava tomando um banho. E saiu gritando na rua, eureka, eureka, eureka. O Einstein, para desenvolver a teoria da relatividade, ele estava deitado numa rede no fundo do quintal da casa dele, imaginando que ele viajava num raio de luz. E aí ele teve a grande visão, e depois matematicamente comprovou aquela visão que ele teve da teoria da relatividade. Então muitas vezes esse poder está aí, só que nós cortamos o acesso a esse poder desde cedo. A gente chega bastante criativo no jardim da infância e vamos sendo podados, porque só a professora sabe a resposta certa. Se você não responder do jeito que foi perguntado, você está errado. Aí você começa com um complexo de inferioridade e etc, etc. Então nessa conversa, nosso bate-papo que nós estamos tendo aqui, como é que você consegue estimular mais essa parte criativa sua? Como é que você consegue entrar mais no seu cérebro direito? Como é que você consegue usufruir desse poder, desse potencial que existe no seu inconsciente, que está disponível? Só que você tem que abrir as portas, né? Você tem que deixar isso chegar até lá. Essa é a nossa mensagem de hoje. Gostou? Pois é, estamos ficando por aqui. Até a próxima. O detalhe faz a diferença. É a diferença que faz a diferença. Se tem um cavalo que chegou em primeiro lugar, um cavalo que chegou em segundo, o primeiro ganha um prêmio de $15 mil, o segundo ganha um prêmio de $5 mil. Daqui 2 semanas vão lembrar quem chegou em primeiro, terão esquecido o nome de quem chegou em segundo. Você for olhar a diferença de nariz. O quanto que o segundo cavalo tinha que correr mais rápido para ganhar do primeiro, é quase nada. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Essa é a verdade. Uma pequena diferença. Você é julgado na vida por 4 coisas. Você é julgado pelo que você faz, pela sua aparência, pelo que você diz e como você diz o que você diz. Você pode ter 2 indivíduos. Você chega perto do primeiro e pergunta: o que você faz na vida? Eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Você chega perto do segundo: o que você faz na vida? Eu sou pedreiro, estou construindo a Catedral de Notre Dame, que vai ficar para a posteridade. Os 2 fisicamente fazem a mesma coisa, mas um descreve a profissão dele num detalhe um pouquinho diferente do outro. Não valoriza? Valoriza. Segunda coisa importante é a sua aparência. Você quer jogar no Flamengo? Não entra em campo com a camisa do Fluminense. Você quer servir exército? Não apareça lá com o uniforme da Marinha. Você imaginou se você estivesse me assistindo aqui e eu me apresentasse sem gravata? Quantos % da minha roupa é gravata? 3%, mas faz uma diferença enorme. Então o que eu estou querendo aqui é que você modifique pequenas coisas na sua vida, mas coisas que modificadas farão uma grande diferença. Eu tive a oportunidade recentemente de visitar o Hotel Oriental, em Bangkok, na Tailândia, considerado durante 9 anos seguidos o melhor hotel do mundo. Eu fiquei até um pouco decepcionado quando eu cheguei lá, porque ele não é diferente dos outros, mas é a pequena diferença que faz a diferença. Olá, tudo bem? Gostando mais de você. Se você não gosta de você, o mundo não vai gostar de você. O seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a sua autoimagem. Por isso nós estamos trabalhando nisso. Como melhorar a sua autoimagem? Como melhorar a sua autoestima? Até a idade de 8 anos, você recebeu aproximadamente 100 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Crianças com 4 anos de idade, microgravadores colocados na orelha para escutar, gravar o que elas escutam em 24 horas, para cada elogio, elas receberam 9 repreensões. Então o que acontece? A sua autoestima, que nasceu direitinho, ela começa a ser lesada. Você tem que continuar vivendo. Então, como mecanismo de compensação, você faz compensações e que leva a deformações. Adolf Adler, discípulo de Sigmund Freud, Dr. Adler dizia: toda compensação traz uma certa deformação. Conclusão, você passa a ter 2 personalidades. Uma que você apresenta para os outros e a outra que é a sua lá, que você não quer mostrar para ninguém. E você gasta uma energia vital enorme tentando separar uma da outra. E isso tudo é codificado linguisticamente. E existe uma conversa dentro da sua cabeça o tempo todo, chamado self-talk.
que determina isso. E eu vou lhe provar isso agora. Seu cérebro trabalha ciberneticamente. Cibernética é a disciplina que estuda sistemas autônomos. Se eu coloco um ar-condicionado num salão, numa sala, e coloco um termostato no ar-condicionado dessa sala, e coloco uma temperatura 21 graus Celsius, eu coloquei inteligência numa máquina. Sabe por quê? O ar-condicionado dessa sala vai ligar e desligar, independente da minha presença física. Sabia disso? Independente da minha presença física. Porque agora ele vai usar a temperatura da sala como retroalimentação. Nós também temos os nossos termostatos. Você tem um termostato para dinheiro. É como se tivesse escrito em letra invisível na sua testa quanto que você vale por ano. É isso que você está ganhando. Você tem um termostato para saúde. Você tem um termostato para relacionamentos. E você pode modificar esse termostato através da linguagem e através da visualização. Se você visualiza e sabe visualizar com nitidez, se você sabe visualizar cores, isso tem um impacto enorme nesse termostato. Deixa eu contar para você uma história com relação ao termostato. Era uma vez um indivíduo que era um corretor de imóveis, o melhor corretor de imóveis que você poderia encontrar. Ele só ganhava $30 mil por ano. Nos Estados Unidos não é muita coisa. Um dia ele foi hipnotizado. Durante a sessão hipnótica descobriu-se que quando ele tinha 7 anos de idade o pai dele tinha morrido, e a companhia para a qual o pai trabalhava tinha dado uma cerimônia, e tinha convidado ele e a mãe, e tinha havido um discurso de quanto o pai dele tinha sido honesto, trabalhador, dedicado, etc, 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 e foi dado à mãe um envelope que era o seguro de vida do pai, que ela abriu o envelope, tirou o cheque, $30 mil, e ele com 7 anos de idade olhou e concluiu: um indivíduo honesto, trabalhador, dedicado, vale $30 mil por ano, ele concluiu. Trazido de volta da sessão hipnótica e trabalhado com essa tecnologia que eu estou trabalhando com você aqui agora nesse vídeo, esse indivíduo na semana seguinte dobrou o que ele ganhava, na semana seguinte ele triplicou, na semana seguinte ele quadruplicou. Um ano depois, ele ganhava $1 milhão por ano, fazendo o que ele sempre soube fazer, levantando a mesma hora que ele sempre levantou, indo dormir a mesma hora que ele sempre foi dormir. O cérebro, como eu disse, esse aparelho que tem 10 bilhões de neurônios, é o computador mais sofisticado da face da Terra. Ele tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. O esquerdo armazena a razão, o direito armazena a emoção. Esses hemisférios, eles têm funções distintas. O esquerdo é digital, o direito é analógico. O esquerdo é analítico, o direito é sintético. O esquerdo pensa em preto e branco, o direito pensa em colorido. O esquerdo é detalhista, o direito é global. Estão vendo as diferenças com a intuição? Você, por exemplo, tem um indivíduo que é muito cérebro esquerdo. Ele se preocupa com o detalhe, mas ele não vê o todo. Ele consegue ver a árvore muito bem, mas ele não consegue ver a floresta. O indivíduo que é cérebro direito, predominantemente, ele já faz o contrário. Ele consegue ver o todo, mas ele não consegue ver o detalhe. Ele consegue ver a floresta, mas ele não consegue ver a árvore. Então o que nós estamos fazendo aqui, nós temos que fazer um equilíbrio entre o cérebro esquerdo e o direito, entre a razão e a emoção. Todas as vezes que houver uma incongruência, uma discrepância entre o cérebro esquerdo e o cérebro direito, você paga um preço. Se você disser assim, cérebro esquerdo, eu vou roubar um banco, e o cérebro direito, a emoção, disser, não faça isso não, que é antiético, e você vai e rouba o banco, 10 anos depois você aparece com câncer, o que aconteceu? Houve uma incongruência, houve um conflito entre a parte esquerda e a parte direita do seu cérebro, houve uma depressão do seu sistema imunológico, e com isto você sofre um câncer 10 anos depois. Além disto, se você aprende a integrar esses 2 lados do cérebro, é como um passarinho. Um passarinho para voar precisa de 2 asas. Você nunca vai encontrar um passarinho voando com uma asa só. O indivíduo, para ser bem sucedido na vida, ele tem que aprender a trabalhar com os 2 lados do cérebro. Se ele é só cérebro esquerdo, é aquele indivíduo que você conhece, que é inteligente, sabe cálculo, sabe matemática, trabalha numa lojinha no centro da cidade, é o caixa lá, e lá vai ficar a vida inteira. Por outro lado, o indivíduo que só trabalha com o cérebro direito é aquele indivíduo muito criativo, com grande imaginação, que não implementa nada que ele imaginou. Van Gogh pintou 1.600 quadros, vendeu um, viveu e morreu na miséria.
Na verdade, ele tinha um cérebro direito muito evoluído, mas ele não tinha o discernimento necessário para vender os quadros e ter uma boa vida. Terceiro, ela tem que ser positiva. Não é o que você não quer, é o que você quer. O que você quer na vida? Eu não quero doença, eu não quero pobreza. Eu não estou perguntando o que você não quer. Quero saber o que você quer. Se você se concentra no que você não quer, ao invés de se concentrar no que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Você tem que concentrar naquilo que você quer. Colocar energia. Eu não quero ser igual ao meu pai. Ser igualzinho ao seu pai. Todo mundo sabe disso, menos você. Por quê? Quando você diz eu não quero ser gordo, você pensa em gordura. Quando você diz eu não quero ser pobre, você pensa em pobreza. Você sabe que tudo é criado duas vezes. Primeiro você cria aqui, depois você se manifesta. Manifesta no seu universo físico. Você tem que ter objetividade, ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser datada. Tem que ter uma data. Quando que você quer isso? Ela tem que ser específica. O cérebro trabalha ciberneticamente. Cibernética trabalha com especificidade. Você imagina um termostato no ar-condicionado de uma sala e você pergunta para mim que temperatura que eu coloco aqui. Eu falo mais ou menos. Você vai colocar o quê? Agora se eu falar 21 graus Celsius, você vai lá e coloca. O que você quer? Eu quero dinheiro. Dinheiro você já tem no bolso. Ah, eu quero mais. Vou te dar mais $1, tá bom? Não adianta, não é só. Você tem que ser específico. Uma vez dava um curso nos Estados Unidos, tinha um indivíduo sentado na primeira fileira e ele disse para mim, doutor, eu poderia fazer um comentário? Eu falei, pois não. Ele disse, ó, eu dirijo um carro de biscoito, um carrinho de biscoito, uma Kombi, eu entrego biscoito nas padarias. Eu faço isso há mais de 30 anos. Eu levanto 4h30, 5 horas da manhã, entrego os biscoitos nas padarias, volto, lavo o carro, abasteço para o dia seguinte. Só quer saber de uma coisa? Amanhã eu vou continuar entregando biscoito nas padarias. Eu falei, meus parabéns. Não é nada errado o senhor entregar biscoito nas padarias. O que tem de errado é que muita gente, no fundo, quer entregar biscoito e culpa a sociedade, a inflação, a corrupção, porque não vai para frente. Você não consegue manter uma bola no fundo da piscina. Você não consegue manter um indivíduo bom lá embaixo, indefinidamente. Temporariamente, um chefe pode até segurar uma pessoa de não ser promovida. Mas, indefinidamente, a única pessoa que pode segurar você é você. Então, o que você tem que desenvolver é essa habilidade de entender o seguinte, que você tem que estar sempre em constante melhora. Tem nada errado em você querer. Você chegou num ponto, isso aqui é outro. Agora, o que você não pode é associar a sua felicidade a isto, porque senão você fica naquela história. Quando eu. Não é verdade? Você vai dizer, mas eu já tenho bastante. Eu sei, se você já tem o bastante, por que você não começa a trabalhar para os outros, então? Então, o que eu digo é o seguinte, primeiro você tem que aprender a transformar os seus sonhos em metas, e depois transformar suas metas em realidade. Como é que você transforma um sonho numa meta? Bom, primeiro você tem que sonhar, né? A maioria já parou de sonhar, já jogou a toalha. Acho que o brasileiro está precisando aprender a sonhar novamente. Então, primeiro você tem que sonhar. Aí, como é que você transforma um sonho numa meta? Muito simples, coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia, provavelmente não vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque algum dia não existe no calendário. Quando você diz, algum dia eu vou ler esse livro, quando eu tiver tempo, o cérebro fala perfeitamente, o dia que algum dia chegar, nós vamos ler esse livro. Só que algum dia não chega. Algum dia eu vou abrir a minha empresa. Você não abre, nunca. Então o que você tem que fazer? Colocar datas nos seus sonhos. Porque no momento que você coloca a data, eu não estou garantindo que você vai realizá-los. Mas eu estou dizendo que a sua chance de realizá-los aumenta pelo menos 1000 vezes no momento que você põe data nos seus sonhos. Você transforma os seus sonhos em metas. Então, primeiro tem que ser sua. Você está fazendo o que você gosta? Se não tiver, você muda. Segundo, a sua meta tem que ser grande. Você tem que mirar na lua. Porque se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Em 1976, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu falei para um amigo meu, em 3 anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos. Ele riu de mim. Sabe quanto tempo levou? Em 8 meses, eu dei a minha primeira apresentação em Washington, D.C., para 400 cardiologistas. Quando eu contei para o meu amigo, ele riu, eu sabia que o tamanho estava bom. Tenha metas grandes, que você vale a pena você brigar por elas. Porque meta pequena não lhe estimula. Se você mirar na lua e errar, você vai estar entre as estrelas. Tem que ser grande. A realidade que você tem na sua cabeça não é a realidade real, é a sua realidade. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de ilusões.
Essa é a verdade. Nós vivemos num mundo de ilusões. Você pensa que você anda numa superfície chata, a Terra é redonda. Você pensa que você está parado no universo, a Terra gira ao redor de si própria, rotação, ao redor do Sol, translação, faz o movimento de tilting para justificar inverno e verão nos dois hemisférios. Você tem a sensação que você está parado no universo, não é verdade? Pois é, nós percebemos realidade através dos nossos órgãos dos sentidos. Só que os órgãos dos sentidos nos enganam. E o que eu vou mostrar para você é como que você consegue mudar essa percepção. Porque mudando essa percepção, você consegue mudar a realidade lá fora. Porque a realidade que você vive é uma realidade que representa a realidade lá de fora. E com isso a sua vida fica mais fácil. Vem comigo, vou lhe mostrar como. São Tomé dizia, eu preciso ver para crer. Na minha opinião, São Tomé estava enganado. Exatamente o contrário. Eu preciso crer para ver. Já imaginou se todo brasileiro assumisse a atitude seguinte: eu só acredito que a situação do Brasil vai mudar o dia que mudar. Eu também. Todo mundo ficaria de braços cruzados esperando a situação mudar. Tudo que acontece de importante no universo, alguém primeiro acreditou antes de ver. Então o paradigma é exatamente o contrário, é crer para ver, em vez de ver para crer. Diz que um executivo chegou em casa um dia, com uma mala cheia de trabalho para o dia seguinte. Ele tinha um filhinho de 6 anos de idade, queria brincar com ele. O filhinho perturbando: pai, vamos brincar, pai. E o executivo disse: não, filho, o pai não pode brincar, ele tem muita coisa para fazer. E o menino continuou insistindo. Aí o executivo teve uma ideia. Ele abriu o jornal, tinha o mapa do mundo. Ele pegou uma tesoura, cortou aquilo em pedacinho, entregou para o menino e falou: meu filho, ó, monta aí, na hora que estiver tudo certinho, o pai brinca com você. Pensando que isso fosse demorar horas. 5 minutos depois o menino volta: pai, está montado. Isso não é possível, filho. Mas como que você fez isso? Muito simples, pai. Aquele jornal que o senhor me deu cortado, do outro lado da página, tinha o retrato de um homem. Eu virei, eu coloquei o homem certo, quando eu virei o mundo estava certo. Mas não é isso verdade? Quando o homem está certo, o mundo está certo. Os estudos mostram também que é muito importante para a sua autoestima você aprender a sorrir. Você já percebeu que as mulheres sorriem mais do que os homens? E elas vivem mais, 9 anos mais do que os homens. Você vai num lobby de um hotel, você vê um casal saindo do elevador, o homem sai sério, a mulher sai sorrindo. Quando você sorri, você libera do seu sistema nervoso, do seu sistema endócrino, uma substância chamada beta-endorfina, que é um hormônio importante. E isso ajuda, é um hormônio anti-estresse. Além disso, para você franzir a testa, você utiliza 32 músculos. Para você sorrir, você utiliza apenas 28. Sorria, nem que seja por economia. Outra coisa importante para você desenvolver sua autoestima, você tem que capitalizar nas suas qualidades e não nos seus defeitos. Você tem que perguntar: em que eu sou bom? Olha esse slide aí, ó. Você está vendo aí, ó. Esse baixinho que está aí, ele mede 1,50 m. O nome dele é Bill William Shoemaker. Esse outro aí que nem cabe no slide direito, ele tem 2,20 m. O nome dele é William Chamberlain. William Chamberlain foi um dos maiores jogadores de basquete que o mundo já teve. William Shoemaker foi um dos maiores jockeys que o mundo já teve. Você já imaginou o Bill Shoemaker com 1,50 m jogando basquete? Seria medíocre, não é? Você já imaginou o Chamberlain com 2,20 m querendo ser jockey? Pobre do cavalo. Não sairia do lugar. Mas infelizmente no mundo tem muito Shoemaker querendo jogar basquete e tem muito Chamberlain querendo ser jockey. Você tem que questionar o seguinte: quais são as minhas qualidades? E você tem que capitalizar nelas. É importante você entender isso. Outra coisa importante é você melhorar a sua autoestima, seus amigos. Se você vive em terreiro de peru, é muito difícil aprender a voar com águias. Já é difícil você nadar contra a correnteza, principalmente com peso amarrado no pescoço. Você tem que procurar amigos que são do seu nível ou melhor, para te jogar para cima e não puxar você para baixo. É importante você entender isso. E finalmente, no trabalho da sua autoestima, você tem que levar em consideração o seguinte: que semelhante atrai semelhante.
Se você abrir a torneira da pia da sua casa, sai água. A água vai para o esgoto. O esgoto vai para o rio. O rio vai para o mar. A água vai para a água. Para quem que vai dinheiro? O pobre? Não, para quem tem dinheiro. Sucesso? Para quem tem sucesso. Amor? Para quem tem amor. Ódio? Para quem tem ódio. Então você quer aumentar o seu sucesso na vida? É muito simples. De vez em quando você para e dá uma avaliada e diz assim, quais são as coisas importantes que eu já fiz na minha vida que eu fui bem sucedido. E você começa a pensar naqueles sucessos do passado e aquilo lhe permite atrair mais sucesso no futuro. Slide aí. Está vendo esse jarro aí de bolas de diferentes cores? Imagine que as amarelinhas sejam aquelas condições, aquele condicionamento negativo que você recebeu da infância. Aquelas crenças que você quer se livrar delas. Tem dois modos de você se livrar das amarelinhas dentro desse jarro. Você pode ir lá e pegar uma por uma e tirar, psicoterapia faz isso. Ou você pode, sob pressão, injetar bolas de outras cores. E automaticamente as amarelinhas serão eliminadas. Enriqueça a sua vida com visões, com metas, com coisas importantes. E você vai perceber que à medida que o tempo passa, a sua autoestima se torna cada vez melhor. E o mundo só pode gostar de você o dia que você gostar de você mesmo. Os olhos são as janelas da alma. Escutou isso? Eu digo o seguinte, os olhos são as janelas da mente. Através do movimento dos olhos, você pode aumentar a sua criatividade, melhorar a sua memória, aguçar a sua inteligência e se tornar um melhor comunicador. Como? Vamos aprender. Você pode movimentar os seus olhos em 9 posições diferentes. Você pode olhar para cima, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. Dependendo da posição que você coloca o olho, você ativa uma área diferente do cérebro. Todas as vezes que você olha para cima, você ativa no cérebro o trabalho com imagens. Se você olha para cima, para a direita, você está criando imagens que você ainda não tinha. Por exemplo, se eu solicito que você pense num elefante roxo, de cauda amarela e orelhas vermelhas, você nunca viu um elefante roxo, de cauda amarela e orelhas vermelhas. Você olhando para cima, para a direita, facilita a sua visualização desse elefante. Se eu lhe pergunto qual foi a cor da blusa ou da camisa que você usou antes de ontem, se você olhar para cima, para a esquerda, você ativa a parte do cérebro que vai lhe trazer aquela imagem. Então, através do movimento dos olhos para cima, você facilita o processo visual. Se você trabalha com os olhos na horizontal, você já está ativando a parte auditiva. Do mesmo modo, se você olha na horizontal para a direita, você está ativando a parte do cérebro que cria sons. Por exemplo, um compositor musical compondo no piano, se ele olha na horizontal para a direita, ele se torna um melhor compositor, por incrível que pareça. Se você olha na horizontal para a esquerda, você está recordando os sons que você já tinha no seu cérebro. Por exemplo, você lembra da face do indivíduo, você não consegue lembrar do nome. E de repente, João, me lembrei. O que você fez? Você colocou o olho na posição certa. Aliás, muitas reclamações de que a minha memória é ruim, na realidade não tem memória ruim. Todas as memórias são boas. Só que às vezes o indivíduo tem dificuldade em ter acesso à memória porque o movimento dos olhos está fraco. Do mesmo modo que você enfraquece a musculatura estriada, a musculatura do seu corpo, você enfraquece a musculatura do globo ocular. Então, à medida que você enfraquece, você movimenta menos e com isso prejudica a sua memória. Quando você olha para baixo, para a esquerda, você ativa essa conversa que tem aí dentro do seu cérebro, que nós chamamos de self-talk. Você passa a conversar mais com você mesmo. Você percebeu que você está conversando com você o tempo todo? Essa conversa que está perguntando que conversa, essa aí. Se você olha para baixo, para a direita, você tem sensações proprioceptivas do seu corpo e emoções. Então, de acordo com a posição do olho, você ativa área diferente do seu cérebro. Napoleon Hill mostrou, quando ele estudava aqueles indivíduos que começaram pobres e terminaram milionários,
que uma característica em comum que eles tinham é essa habilidade de ver a parte positiva de tudo. Se você entrega um copo pela metade para alguém, essa pessoa pode vê-lo metade cheio ou metade vazio. Tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim. A sua percepção depende muito de uma palavra que eu vou introduzir no seu vocabulário agora, que é o paradigma. Depende muito do paradigma que você vive. Paradigma nos explica o mundo. E são um conjunto de regras, regulamentos, que nos faz ser bem sucedido nesse mundo. Por exemplo, se você é do sexo masculino, e num domingo de manhã você vai à piscina, e você tira a sua camisa e mostra seus mamilos, não tem nada demais. Você mergulha na piscina, sai, tudo bem. Se você é do sexo feminino, você vai a um clube, e você tira o sutiã, vai ser uma confusão. Mas por quê? Por que o mamilo masculino pode ser mostrado e o mamilo feminino não pode? Simplesmente por paradigmas. Se você for na floresta amazônica, a Índia anda com o mamilo de fora e tudo normal, não tem nada. Porque ela nasceu assim, ela foi criada naquele paradigma. E os paradigmas estão pra gente do mesmo modo que a água e peixe. O peixe não sabe que ele vive na água, a não ser que você tire ele da água. Se um peixe nunca saiu da água, ele nem vai saber que existe água. Você só percebe que você vive dentro de paradigmas o dia que você sair do paradigma. E o interessante é que no momento que você sai do paradigma, as coisas mudam. Outras coisas acontecem. Então o que nós vamos começar discutindo nesse vídeo é como que nós fazemos para perceber o paradigma no qual nós vivemos e o que nós temos que fazer para mudá-los. Tá bom? Como você joga. Por exemplo, no mundo empresarial, antigamente um executivo era um indivíduo que resolvia problemas na empresa e reagia ao mercado. Hoje, no novo paradigma, um executivo hoje, sabe o que ele faz? Ele antecipa o futuro e identifica oportunidades. Para isso que nós ganhamos dinheiro hoje, para identificar oportunidade para nossas empresas e para antecipar o futuro. Só que a antecipação é uma habilidade que não está sendo ensinada nas escolas. Então as escolas estão preparando os indivíduos para um mundo que não existe mais. Este é que é o grande problema. É o problema educacional, onde o indivíduo sai da faculdade, conhece todas as respostas das múltiplas escolhas. Depois que ele aprendeu todas as respostas, o mundo muda as perguntas. O segredo não é saber as respostas, e sim saber formular as perguntas. Falando em pergunta, meu amigo, eu vou deixar uma para você aqui. Você quer ser um mudador de paradigmas? Você quer mudar o paradigma na sua vida? Uma coisa eu posso dizer, o que hoje é impossível na sua vida, é impossível baseando-se no paradigma que você vive. Se você mudar o paradigma, isso se torna possível. Então a pergunta que você tem que fazer toda manhã é a seguinte: o que é hoje impossível na minha vida, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo? Você pode fazer essa pergunta para a sua vida pessoal, e você pode fazer essa pergunta para a sua vida profissional. O que é hoje impossível na minha vida pessoal, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o meu dia a dia? O que é hoje impossível na minha vida profissional, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu opero na minha empresa? E respondida a primeira pergunta, eu lhe ofereço uma segunda. E se? Ou seja, e se eu fizesse isso que eu acabei de pensar? E se eu implementasse isso? Como que seria? E você começa a antecipar o futuro. Porque a antecipação do futuro é a habilidade mais importante de agora para frente. De tudo que você aprendeu na vida, a única coisa que sobrou com esse mundo caótico que nós vivemos, onde os paradigmas mudam numa velocidade muito grande, é a sua habilidade de aprender mais rápido. A única vantagem competitiva que você tem hoje é a habilidade de aprender mais rápido. Porque cada dia que passa, o volume de informação cresce. De agora para frente, o volume de informação cresce a cada 4 anos. A partir do ano 2000, cresce a cada 20 meses. Então você tem que fazer uma reestruturação, aprender a identificar e perceber as mudanças do paradigma e mudar com eles. Não tem outro jeito.